O desabafo da mulher que viveu 10 anos ao lado de Daniel Alves. Dinorá Santana foi casada com um jogador que está preso por estupro e deu uma entrevista exclusiva a você, Carol. Foi sim, Sérgio. Foi uma conversa bem equilibrada, muito lúcida. Dinorá chegou a defender o ex-marido quando a denúncia foi revelada, mas ela agora afirma que se sente usada e se revoltou com uma postagem feita por Daniel Alves de dentro da cadeia para a filha. Frente a frente com a ex-esposa de um jogador símbolo da seleção brasileira, com uma carreira de sucessos e muitos títulos na Europa. Daniel Alves. Dinorá Santana foi casada com Daniel Alves por 10 anos e tem 2 filhos com ele. É vergonhoso para eles ter um pai assim. Ela fala sobre a relação marcada por ciúmes e desconfiança. Ele se relacionou, inclusive, com pessoas do meu convívio. E a prisão do jogador na Espanha, acusado de ter estuprado uma mulher no banheiro de uma boate em dezembro do ano passado. Os seus filhos acreditam que o pai estuprou outra mulher? Dinorá, antes de mais nada, eu quero agradecer mesmo você estar conosco aqui no Domingo Espetacular. Eu queria começar lá atrás. Você e Daniel foram casados 10 anos. Como era a vida de vocês dois casados? O nosso casamento foi um casamento conturbado. Por quê? Porque as pessoas têm a percepção de que uma pessoa que é casada com um jogador de futebol é uma vida super tranquila, super maravilhosa. Eles são muito assediados. E esse foi um ponto muito crítico do meu casamento com o Daniel, dos 10 anos que eu passei com ele. Os últimos anos foram já bastante complicados, que foi a época que ele saiu do Sevilha, começou a ir para a seleção brasileira e foi do Sevilha para o Barcelona, que foi aí o grande divisor de águas do nosso casamento, porque aumentou realmente a fama, acaba realmente deslumbrando em alguns momentos, principalmente a parte do assédio feminino. Você sabia das traições? Você tinha consciência? Ele falava sobre isso com você? Eu tinha intuições, mas, claro, como eu tinha filhos pequenos, eu tinha muita ocupação com eles, eu vivia minha vida voltada para eles. E um certo momento, uma amiga, esposa de um jogador, me alertou sobre uma das vezes que eles estavam na seleção e que ela tinha pego uma conversa e que citava o nome do Daniel. Então, a partir dali, minha vida virou realmente um caos, porque eu comecei realmente a pegar tudo. Ele não queria se separar, a gente conversou, ele acabou admitindo essas traições, porque eu fui além, eu realmente peguei computador. Ele se relacionou, inclusive, com pessoas do meu convívio. Em 2011, mesmo contra a vontade de Daniel Alves, ela tomou a decisão de se separar. Ele várias vezes disse para mim que a culpa era minha, porque eu me separei dele. Eu nunca quis que os meus filhos passassem por uma ausência paterna. Então, me empenhei ao máximo para que ele continuasse existindo como figura paterna na vida dos meus filhos. No período em que jogou na Europa, Daniel ganhou títulos em grandes clubes. Foram muitas convocações também para a seleção brasileira. Você acha que é a fama, que é o dinheiro, que é o poder? No caso específico dele, o que você acha que foi o principal fator de transformação? Eu acho que tudo. Principalmente as amizades, as companhias. Eu acho que é uma questão do âmbito que eles se movem, não só particular dele, não é uma coisa individual, é do jogador de futebol. O meio todo conspira. Conspira, exatamente. Chegou uma época que os meus filhos conviviam mais com o tio, que era o irmão dele, que morava com ele, do que com ele próprio. Que o tio dava muito amor, muita atenção. Eles eram pequenos, eu tinha que respeitar o regime de visitas, mas ele saía e as crianças ficavam na casa dele com a babá e com o tio.
Ela conta ainda que chegou a acionar Daniel Alves na justiça por falta de pagamento de pensão. Faz 4 anos que eu tenho esse tipo de problema com ele e eu tentei conversar com ele, eu tentei que não fosse para a justiça, que não fosse escândalo, que não afetasse os meus filhos. E eu tentava conversar com ele e não tinha jeito. Quando ele se mudou para a Itália, aí começaram os problemas. Foi uma época muito difícil para mim, porque os meus filhos me ligavam chorando, querendo ir embora. A gente tinha por um convênio 15 dias que eles tinham que passar com o pai e era a pior fase. No final do ano passado, o jogador foi com amigos a uma boate em Barcelona. O grupo dançava com algumas mulheres. Uma delas foi ao banheiro e Daniel Alves foi atrás. Na sequência, ele saiu do banheiro e logo depois foi embora. No começo, Daniel negou. Depois disse que teve uma relação consensual. Daniel se apresentou à polícia e foi preso. No momento que ele foi preso, eu estava em casa com os meus filhos e foi aquela coisa... Meu Deus, que está acontecendo? Minha filha, chorando, olhou para mim e falou assim, mãe, ajuda meu pai. Dinorá visitou o ex-marido em Barcelona, atendendo a um pedido dos advogados do jogador e dos filhos. Foram já bastante. Entrei na prisão com eles, foi muito difícil, a minha filha passou mal. Ela chegou a vomitar dentro, né, da penitenciária antes de encontrar com o pai. E esse encontro, apesar de emotivo para minha filha, para o meu filho não tanto, foi um encontro um pouco traumático. Por quê? Porque os meus filhos ali e eu, particularmente, pensava que tudo isso que aconteceu com ele pudesse uni-los. Ali foi quando percebemos que não mudou. Que ele não mudou. Não mudou, ele não mudou e a situação não mudou. Inclusive, o meu filho falou, pai, quando você sair daqui, eu vou andar com você direto. Não vou deixar mais você fazer besteira. Você ir pra discoteca e tal. Aí ele falou, como assim? Não, a sua vida é a sua vida, a minha é a minha. Vocês conversaram? Ele assumiu o que aconteceu? Ele negou o que aconteceu? Não perguntei, não entrei nesse mérito. Antes dele ir depois se apresentar para depor, eu conversei com ele. E eu perguntei a ele, eu falei, Daniel, aconteceu o que? Aconteceu alguma coisa? Você teve algum tipo de relação? Eu liguei para ele, né? E teve algum tipo de relação com essa moça? E ele falou, não, eu não tive nada, não a conheço. E eu vou resolver isso, fica tranquila. A atual esposa do jogador, a modelo espanhola Joana Sanz, chegou a dizer que pediria o divórcio, mas voltou atrás. Eles seguem casados. Em fevereiro desse ano, Dinorá deu entrevista a um jornal espanhol defendendo Daniel Alves. O que mais me duele é que estão condenando a Dani previamente sin que haya sido juzgado por la justicia. Eso es lo que más me duele porque yo sé que Dani sería incapaz de desrespeitar a uma mulher. Sim. Hoje, ela se arrepende. Diz que nessa e em outras ocasiões se sentiu usada pela defesa de Daniel. E eles me pediram para ir a Barcelona com as crianças no dia do aniversário dele. Eu fui com hora marcada, mas começaram a me passar textos do que eu iria dizer, que ia haver imprensa no aeroporto. As falas eram ensaiadas, olha, na hora que você sair da prisão, você não pode repetir o que você falou no aeroporto, porque não dá audiência. Aquilo me enfureceu bastante. E eu caí na real de que eu fui utilizada. Eu fui uma boneca, mais uma vez, para dar a imagem de excelente pai, de excelente pessoa. Os seus filhos
acreditam que o pai estuprou outra mulher? Eu não perguntei isso a eles, eu não tive coragem de perguntar. Eles já tinham acompanhamento psicológico antes, por conta do afastamento que eles tinham com o pai deles. Quando ele foi preso foi, assim, terrível. Redes sociais, principalmente para minha filha, disseram várias coisas, como graças a Deus que não foi você que estava lá naquele banheiro, né? Então a minha filha chorava muito. Desde então a minha filha caiu em depressão. É vergonhoso para eles ter um pai assim. Cada dia eu tenho que dizer para eles que a vida deles segue e que eles não fizeram nada. E que se o pai deles fez alguma coisa, não cabe a gente julgar, cabe à justiça julgar. Recentemente, um áudio gravado por Daniel Alves, de dentro da cadeia, irritou Dinorá. Ele postou o conteúdo no dia do aniversário da filha, que completou 16 anos. Deixou muito bem claro qual ia ser o seu nome. Eu que representaria o seu nome para mim. Vitória, para mim é o que representa a minha vida. Eu queria que isso ficasse marcado em algo tão especial como você. E por isso eu decidi te chamar de Vitória, porque representa o que a minha vida representa, o que sempre foi minha luta. Foi um caos. Ele vai e coloca, depois de 10 meses, ele estando numa prisão, marca o arroba do Instagram da minha filha, expondo a minha filha, menor de idade, que já está sofrendo com tudo isso, dizendo várias mentiras. A minha filha se chama Vitória. Ele falou que o nome da minha filha significa a vida dele. Gente, ele tá preso. A minha filha olhou para mim e falou: mãe, eu quero mudar meu nome. É dolorido. Agora, a Dinorá, o que é que você precisa? O que é que você quer para o seu futuro? O que eu preciso é de paz para cuidar dos meus filhos. Poder continuar a minha vida, porque isso me ajuda a ter saúde mental para estruturar a vida dos meus filhos. Os advogados de Daniel Alves tinham marcado uma entrevista para apresentar o lado do jogador em relação às declarações de Dinorá, mas decidiram desmarcar. Hoje, eles enviaram uma nota para o Domingo Espetacular. Os advogados dizem que Dinorá era procuradora pública do jogador, mas que em junho desse ano, esses poderes foram revogados por razões que serão expostas na justiça. A defesa de Daniel Alves diz ainda que a conduta dela é de se fazer de vítima para a sociedade. Dinorá, eu quero te agradecer. Você é uma mulher muito forte, muito lúcida. Obrigada. Muito obrigada pela sua entrevista e boa sorte. Que venham tempos melhores e que vocês todos se fortaleçam, viu? Obrigada a você Obrigada mesmo. pelo carinho.